Pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje será sobre fisiologia renal. Nós sabemos que o nosso sistema renal ele tem várias funções importantes, como a regulação hídrica e eletrolítica, contribuindo diretamente com a nossa osmolaridade, mantendo sempre um ambiente osmolar adequado para o nosso metabolismo. Bom, a aula de hoje eu vou explorar um pouquinho os processos de formação da urina. O processo de formação da urina, ela vai ser realizado por uma unidade renal, que é uma célula especializada chamada de néfron. O néfron tem três regiões bastante importantes. A cápsula glomerular, onde fica o glomérulo, ou seja, uma rede de capilares. Depois nós temos o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, que tem dois ramos, um descendente e outro ascendente, o túbulo contorcido distal e, por fim, o tubo coletor. Quando o filtrado passa por todos esses segmentos, ele deságua diretamente nos cálices renais e dali para o ureter até chegar na bexiga, onde vai ocorrer o armazenamento da urina. Bom, este processo de formação da urina, ele ocorre no néfron e ele demanda três processos. O primeiro deles é a filtração glomerular, que ocorre no glomérulo, dentro da cápsula. O segundo é a secreção tubular, onde substâncias que escaparam da filtração e permanecem no sangue devem ser secretadas diretamente no néfron. E a reabsorção tubular, que é o contrário, quando algumas substâncias que foram filtradas retornam para a corrente sanguínea através dos capilares peritubulares. Após esses três processos, aí eu tenho a urina, né, que é o produto de excreção, de descarte do nosso organismo. Bom, nesse slide a gente vê direitinho os três processos. Primeiro podemos ver a filtração glomerular, depois a secreção tubular e, por fim, a reabsorção. No final desses processos, o que conter dentro do néfron, nós chamamos de excreção renal. Então, a excreção renal pode ser obtida pelo filtrado, menos o que é reabsorvido, mais o que é secretado. Ou seja, o que era importante para o organismo foi retido, e o que não era útil ou o que estava em excesso é excretado na urina. Então, a urina contém produtos em excessos e produtos de descarte. O primeiro processo é a filtração glomerular. O sangue ele entra pela arteríola aferente e circula no glomérulo. Durante esse tempo que o sangue circula no glomérulo, ocorre uma diferença de pressão entre a cápsula e o glomérulo e algumas substâncias extravasam para dentro da cápsula. Esse é o próprio processo de filtração. Existe uma barreira física que permite a filtração, chamado podócito, que envolve o glomérulo. Depois que o sangue passa por todo o glomérulo, ele sai da cápsula pela arteríola eferente e vai se dispor pelos capilares que ficam próximos aos túbulos renais, para que possa ocorrer a reabsorção e a secreção tubular. Essa filtração glomerular ela é regulada por dois mecanismos, um intrínseco e outro extrínseco. Esse mecanismo intrínseco é chamado de autorregulação. Como que acontece? As arteríolas aferente e eferente, quando elas sofrem vasoconstrição, elas podem causar ou aumento do fluxo no glomérulo ou diminuição no fluxo, o que vai interferir diretamente na filtração glomerular. Como nós podemos ver, a constrição aferente diminui a filtração glomerular e a constrição eferente aumenta a filtração glomerular. Outro mecanismo intrínseco é o túbulo glomerular, mediado pela mácula densa, principalmente quando tem alteração de pressão hidrostática e de concentrações de cloreto de sódio, ativando o aparelho justaglomerular, que é formado por células ao redor das arteríolas aferente
e eferente, mas tem o mesmo efeito, diminuir a filtração ou aumentar a filtração. Os mecanismos extrínsecos são desencadeados por estimulação nervosa ou por hormônios, né? A estimulação simpática ela diminui a filtração glomerular, assim como os efeitos da adrenalina e da noradrenalina, porque ela causa uma vasoconstrição aferente. Já alguns hormônios, como as prostaglandinas, o óxido nítrico e a angiotensina, ela tende a aumentar a filtração glomerular, porque ele vai causar uma vasoconstrição e uma diminuição da resistência vascular no glomérulo. Uma vasoconstrição eferente e uma diminuição da resistência vascular aferente, o que vai aumentar a filtração glomerular. Bom, nesse esquema a gente consegue ver bem a autorregulação. Quando a pressão arterial diminui, também diminui a pressão hidrostática. Consequentemente, a filtração glomerular diminui, ativando o mecanismo intrínseco da mácula densa, né? Quando o cloreto de sódio diminui, a mácula densa provoca dois efeitos. Ela vai aumentar a resistência arteriolar eferente e diminuir a resistência aferente, o que vai provocar um aumento da FG, né, da filtração glomerular, um aumento da pressão hidrostática, contribuindo com a pressão arterial. Na reabsorção, algumas substâncias contidas no filtrado, elas devem retornar à corrente sanguínea, e elas vão retornar através desse processo, que envolve dois mecanismos. O primeiro mecanismo é o transporte da substância para o interstício renal, e o segundo do interstício renal para os capilares peritubulares. Então, envolvem dois processos, que podem ser por osmose, quando for água, por difusão ou transporte ativo primário. Tá? A gente pode dizer que esse processo ele é influenciado por forças hidrostáticas e coloidosmóticas. Uma parte desse processo é chamado ultrafiltração, que não tem nada a ver com a filtração glomerular. Não esqueça disso. Bom, essa reabsorção, 70% dela acontece no túbulo contorcido proximal, sendo 100% de glicose e aminoácidos, 70% de água, cloreto de sódio e potássio, e 80 a 90% de ácido carbônico, que vai contribuir com o tamponamento sanguíneo, além de 70% de cálcio. Já na alça de Henle, nós temos 10% de reabsorção do filtrado, sendo 10% de água, 20% de cloreto de sódio, 20% de cálcio, potássio, magnésio e mais 15% de ácido carbônico, que pode variar de acordo com o pH sanguíneo. Não podemos esquecer isso, que pode variar de acordo com o pH, se tiver mais ácido ou mais alcalino. Por fim, no TCD, 5% do filtrado é reabsorvido, ou seja, de 100% do filtrado, 85% é reabsorvido e somente 15% é excretado na urina. Espero que tenham gostado. Compartilhem nossa página, nosso canal e vamos continuar a estudar. Estuda aí, gente!